Muitas pessoas olham para diversas carteiras aí no mercado financeiro e acabam vendo que tem muitos ativos, às vezes 20, 30, 40 ativos, e elas pensam que não dá para acompanhar tudo isso. Então, justamente pensando nessas pessoas que não têm tempo de, muitas vezes, acompanhar trimestralmente mesmo uma quantidade grande de empresas numa carteira, eu bolei uma carteira aí pensando numa forma de ter uma diversificação bem grande, só que com poucos ativos dentro da carteira, somente 3 ativos dentro dessa carteira vão te dar uma diversificação aí gigantesca, e justamente por isso essa carteira aqui é bastante diversificada em setores, diversificada em ativos, diversificada em países, diversificada em tudo isso, só que só com 3 ativos, o que reduz bastante o trabalho que você teria que ter para cuidar de uma carteira de investimentos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é só uma ideia aqui que eu tive para poder passar para vocês aí, para vocês verem como que se monta uma carteira de investimentos minimalista, com a menor quantidade de ativos possível e que também seja muito tranquilo de rebalancear e controlar. Então, frisa isso aqui, não é uma recomendação de investimento, nada que eu falar nesse vídeo é uma recomendação de investimento, é você por você mesmo que decide se você compra ou vende alguma coisa. Então por isso que é bom você estudar bastante, ver todos os vídeos aqui do canal para você entender e poder ver por si próprio se é ou não uma boa ideia para você. Mas bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar o vídeo eu só quero pedir já para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo para alguém, compartilha para algum amigo seu, para alguma pessoa que você goste e queira que ela aprenda também coisas referentes aí a investimentos. Mas bom, eu fiz um vídeo anterior a esse que eu fiz uma carteira antifrágil. E justamente depois desse vídeo de fazer aí da carteira antifrágil, teve bastante gente que achou bastante complexo a formação da carteira. De qualquer forma, eu vou deixar aqui no card para quem quiser ver, e muitas pessoas falam que elas não têm tempo para acompanhar tantos ativos, então justamente por causa disso eu montei essa carteira aqui. Bom, essa carteira ela não vai ter 4 frentes como teve a carteira antifrágil, ela vai ter apenas 3 frentes. Essas 3 frentes vão ser Brasil, Estados Unidos, mercado imobiliário. São essas 3 frentes aqui, Brasil, Estados Unidos e mercado imobiliário. E vão ser apenas 3 ativos, porque esses 3 ativos serão ETFs. E caso vocês não saibam o que é um ETF, um Exchange Traded Fund, eu vou deixar aqui para vocês no card um vídeo que eu já fiz explicando o que é esse tipo de ativo. Então, basicamente, os 3 ativos vão ser ETFs. E ao contrário do que a maioria das pessoas costuma utilizar, assim, quando fala de Brasil, eu não coloquei nessa carteira o BOVA11. A maioria das pessoas, quando se fala de ETF, se fala de Brasil, replica o Ibovespa através do BOVA11. Só que eu, particularmente, acho a formação do índice Ibovespa muito ruim. Eu acho uma porcaria a formação do índice Ibovespa. Então, essa carteira que eu tô fazendo aqui nem seria possível se não fosse uns 16 dias atrás, foi no dia 5 de outubro, o lançamento de um ETF novo pelo BTG Pactual chamado ESG Brasil ETF, né? O ESG B11. Então o primeiro ativo que eu coloquei aqui nessa carteira é esse ESG B11, que é basicamente um ETF que replica um índice novo também, que lançou aí no começo desse ano, se eu não me engano, que é um índice que basicamente é o Brasil ESG. Bom, para você que não sabe, ESG é basicamente uma sigla que significa aí meio ambiente, social e governança. Isso tudo em inglês, é claro. E basicamente esse ESG é basicamente um padrão aí criado pela Standard & Poor's lá nos Estados Unidos, que é a S&P, né, que é uma empresa de rating também, além de ter o próprio índice do S&P 500, que é tão famoso, também é uma empresa de rating e também tem essa parte de ESG. Esses critérios foram adotados aí para tentar reduzir tanto as emissões de carbono, quanto também investir naquela parte de sustentabilidade, também investir naquela parte de inclusão social e todas essas coisas dentro das empresas. Por esse índice aqui do Brasil, o Brasil ESG, justamente excluir diversas empresas que não atendem aos padrões de ESG lá do S&P, do Standard & Poor's, então basicamente tira desse índice empresas que têm um peso muito grande no Ibovespa e são empresas que eu considero muito ruins. Muito ruins, é claro, para você investir pro longo prazo, né, para uma carteira previdenciária. Não tô falando que são empresas ruins por si só, mas são empresas que eu não teria numa carteira previdenciária por serem empresas extremamente
extremamente cíclicas e comoditizadas, que são, por exemplo, aí a Vale do Rio Doce, a Petrobras e empresas deste tipo. Então, nesse índice aí que esse ETF vai estar replicando, não vai ter esse tipo de empresa extremamente comoditizada. Muito pelo contrário, vai ter uma grande diversificação em setores, vai ter bastante setores diferentes e empresas diferentes também. Bom, eu vou pedir pro meu editor colocar aqui na tela para vocês verem os setores que compõem esse índice e logo em sequência também as 10 maiores empresas que estão listadas nesse índice, né, que é o Brasil ESG aí, que é basicamente replicado pelo ESG-B11, que é o primeiro ativo aqui dessa carteira que eu tô fazendo para vocês. Essas pautas ESG você pode até achar que não são tão necessárias assim, mas o ponto é que tem diversos fundos internacionais, como fundos da BlackRock, fundos também da Vanguard, vários fundos dessas gestoras gigantescas que rebalanceiam baseados em emissão de carbono. Sim, isso existe e sim, isso é uma tendência no mundo. Então, justamente por conta dessas coisas, por conta desses fatos, é que eu acredito que essas empresas que adotam essas pautas ESG, primeiro que elas costumam já se adaptar a mudanças mais facilmente, além de que essas empresas também, é claro, se preocupam com essas pautas e também podem receber mais investimento desse tipo de fundo, o que pode fazer essas empresas se valorizar mais também. É claro que você não vai estar escolhendo as empresas fazendo um stock picking, né? Escolher empresa por empresa para montar uma carteira. Nesse caso aqui, nessa carteira que eu tô montando aqui para vocês. Porém, não é a intenção. A intenção é realmente simplificar. E bom, como vocês podem ver também nesse gráfico aqui que eu coloquei aí o histórico dos últimos 5 anos, como se o índice tivesse sido criado há 5 anos, versus aí o S&P 500, e vocês podem observar que o Brasil ESG nos últimos 5 anos ganhou em rentabilidade até mesmo do S&P 500, o que é um excelente indicativo. É claro que uma rentabilidade passada não necessariamente vai se replicar para o futuro, mas é claro que é um ótimo indicativo. Um outro pequeno detalhe antes de eu passar aqui para o segundo ativo, né, desses 3 ativos que vão compor essa carteira, é o fato de que, como este ETF, o ESG-B11, é extremamente novo, ele foi criado dia 5 de outubro desse ano mesmo, de 2020, como ele foi criado nessa data, ele ainda não tem muita liquidez, tem bem pouca liquidez na verdade, então provavelmente, se você for comprar, se você decidir por você mesmo comprar uma coisa dessa, comprar esse ETF, provavelmente você vai ter que posicionar sua ordem, vai demorar um pouco para ser executado neste momento. Eu acredito sim que a liquidez vai acabar subindo com o tempo, conforme as pessoas forem descobrindo esse ETF e os fundos internacionais forem investindo mais nesse ETF também, mas por enquanto a liquidez dele é bem baixa, o que é um negativo, é claro. Então você vai ter que basicamente posicionar sua ordem lá e deixar ser executado, porque senão você vai acabar pagando bastante, um spread bem grande, o que não é o ideal, né? Mas bom, vamos passar para o segundo ativo dessa carteira. Esse primeiro ativo foi justamente o ativo aí da fileira Brasil. Agora nós vamos passar para a fileira exterior, né? Fileira Estados Unidos, que no caso é justamente o IVV. É investir num ETF também chamado IVV, que basicamente replica o S&P 500, que são basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem outros ETFs que também replicam a carteira teórica lá do S&P 500, que é justamente o SPY também tem o VU também, então tanto faz, qualquer um desses serve. Mas eu tô falando aqui do IVV porque aqui no Brasil a gente já tem o IVV-B11, que já é bem famoso entre as pessoas. Mas eu acho melhor investir direto lá dos Estados Unidos mesmo, até mesmo porque o terceiro ativo vai ser só lá que vai ter também. É extremamente simples de investir lá fora, tá? Eu vou deixar no card aqui um vídeo onde eu explico quanto custa para investir lá fora e mostro para vocês que é bem simples, é bem barato, não é difícil, é rápido, simples. Você investir no IVV é bem melhor porque ele distribui dividendos, ele também tem uma taxa de administração menor, então é bem melhor você investir direto lá fora. Fora que seu dinheiro já vai estar lá fora mesmo, né? Não vai estar aqui no Brasil, vai estar realmente lá fora. Mas bom, esse segundo ativo aqui é justamente pra gente ter uma parte de diversificação na carteira que vai ser internacional. Eu acho extremamente importante você diversificar uma carteira de investimentos aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país do mundo, ou em vários países do mundo. Eu acho excelente fazer essa diversificação, porque eu acho muito perigoso você manter todo o seu patrimônio em um lugar só, em um país só, porque pode dar muito errado com o seu país, né? Independente de qual país seja, sempre existe a possibilidade de ter muitos problemas com o país, justamente porque a gente já viu aqui na história recente aí na Argentina, Venezuela, aqui na América do Sul, fora outros países da Ásia também que tiveram problemas, países da Europa que também tiveram problemas, com a Grécia, por exemplo. Então é bom você sempre estar diversificado aí em países e justamente por isso eu coloquei aqui na lista o IVV. Também vou pedir pro editor colocar aqui na tela os 10 maiores setores que compõem o IVV e também logo em sequência as 10 maiores empresas que compõem o IVV, para vocês poderem dar justamente uma observada aí. Pausa o vídeo para você conseguir ver com mais calma quais são as maiores empresas
empresas e os maiores setores que estão distribuídos aí neste ETF. Lembrando que o S&P 500 já se provou com o tempo, eles têm uma valorização muito boa aí conforme os anos. Enfim, se você colocar aí justamente o S&P 500 versus o Ibovespa, você vai ver que o S&P 500 teve uma performance muito melhor do que o Ibovespa. Então eu acho muito positivo você diversificar lá fora também. Eu acho muito seguro, muito mais seguro do que manter num país só. Mas bom, agora vamos para o terceiro ativo que vai compor a nossa carteira minimalista aqui, que é justamente o VNQ, que é um fundo aí, um ETF da Vanguard, que vai basicamente replicar um índice de REITs, um índice de mercado imobiliário lá de fora. Para você que não sabe o que é um REIT é uma empresa, ao contrário dos fundos imobiliários aqui no Brasil. O REIT é uma empresa, ele pode emitir dívida, ele pode tomar dívida, ele pode se alavancar. Um REIT é basicamente um ativo que investe, né, uma empresa que investe em ativos imobiliários. Então você tem aí um Real Estate Investment Trust, que tem justamente algumas diferenças aí pros fundos imobiliários. Eu coloquei esse ativo aqui, o VNQ aqui, justamente porque eu acredito piamente que o mercado imobiliário, ele é muito sólido, muito seguro para você investir pro longo prazo também, e ele vai dar uma diversificação diferente das outras duas que a gente já teve, diversificando aí nessa parte imobiliária também. Então, investindo através do VNQ, você vai conseguir diversificar aí mais um pouco sua carteira, para você também ter uma fonte imobiliária, né, que vai também te pagar bons proventos também pro longo prazo e que também vão te deixar mais tranquilo na hora de se investir. Bom, e aí vem aquela pergunta, né, de por que raios eu não coloquei nada relacionado a fundos imobiliários aqui no Brasil e só coloquei aí o VNQ nos Estados Unidos, que é esse ETF de REITs? E a resposta é basicamente porque literalmente não existe nenhum ETF que replique, por exemplo, o IFIX ou o Suno 30, que são dois índices de fundo imobiliário que a gente tem aqui no Brasil. Não existe nenhum ETF na data de gravação desse vídeo que replique isso, mas se tivesse, eu teria colocado. E eu não quis colocar nenhum FOF, né, nenhum Fund of Funds, são basicamente fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, porque eles são muito cheios de taxa, você vai pagar taxa sobre taxa sobre taxa, e eu acho justamente que vale mais a pena você, em vez de pagar essas taxas, você ficar com essa parte de diversificação aí em mercado imobiliário justamente nos Estados Unidos, porque eu não vejo problema nenhum nisso. Mas bom, agora vamos para a parte aí de rebalanceamento. Para rebalancear essa carteira é bem simples, você vai estabelecer novamente, que nem na carteira antifrágil, porcentagens para cada coisa. Eu vou dar como exemplo, tá? Não precisa ser exatamente isso, é só um exemplo, inclusive não é uma recomendação de investimento, só para frisar novamente, é só a minha opinião sobre uma carteira que eu criei aí para poder dar uma ideia para vocês de como se monta uma carteira aí que pode ser minimalista com poucos ativos, que também vai funcionar muito bem, muito provavelmente aí no longo prazo. Bom, por exemplo, digamos que a gente estabeleceu que a gente vai ter entre Brasil e exterior, a gente vai ter aí 50% cada lado. A gente vai ter 50% aí Brasil, 50% exterior. Então, basicamente vai ficar 50% com o ESG B11, que vai ser aquele ETF que replica o ESG Brasil, aquele índice que eu tinha comentado com vocês no início do vídeo. E esses outros 50% aí vão ficar distribuídos aí entre o VNQ e o IVV, por exemplo, 25% cada um. Então a gente vai ter 25% de IVV, 25% de VNQ. Você estabeleceu essas porcentagens e então, de repente, as ações aqui no Brasil subiram muito e essa porcentagem de 50% que você tinha estabelecido acabou passando para 60%. Então, basicamente, o rebalanceamento vai ser você aportar nessas outras que diminuíram a porcentagem para voltar tudo para sua porcentagem ideal. É basicamente isso, bem simples de você conseguir rebalancear uma carteira dessa. Não tem muito segredo, é só isso mesmo. Mas bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me deixa aqui nos comentários, comenta a ideia de vídeo, me fala o que vocês acharam, dúvidas, sugestões ou qualquer coisa do tipo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!